Tá ligado? Aí você aqui pode se assentar. Espero que você que está em casa tenha sentido a graça e o poder de Deus através desse louvor, porque aqui a presença do Senhor é maravilhosa e é uma experiência grandiosa. Vamos aplaudir o Senhor, porque tudo isso que nós estamos fazendo tem tudo a ver com Ele. E vou dizer uma coisa para você: você não vai sair hoje desse culto, você que está em casa, você que está aqui, diferente, somente se você não abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus quer operar milagres maravilhosos aqui, em nome de Jesus. Nós vamos entrar em uma jornada, é uma jornada de transformação através da palavra do Senhor. Então, eu estou iniciando hoje uma série de estudos sobre os piores sentimentos que nós possuímos. Alguns nós nascemos com ele, outros nós adquirimos, que podem aprisionar a nossa alma. Abra-se em nome de Jesus para o novo. Eu não vou falar sobre psicologia, eu não vou falar sobre positivismo, eu não vou falar sobre coach, aqui é palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus tem para nós? Quero mandar um abraço para a dona Valquíria, que está lá em Curitiba. Quero mandar um abraço para o DJ Zola, que está nos acompanhando. E vou dizer uma coisa para você: eu tenho a Tainá acompanhando aqui no chat, eu tenho a Xênia acompanhando no chat da Indy News. E se você quer um atendimento, se você quer bater um papo, se você quer uma oração após o culto, você pode estar enviando para eles, pode estar falando que nós temos aqui gente para orar por você. E depois do culto eu vou ficar até as 10 horas da noite interagindo com quem está aí acompanhando. Se quiser falar comigo, você vai falar comigo no meu Instagram, através do YouTube, qualquer canal. Nós vamos orar junto, de forma pessoal, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. É isso que eu creio em nome de Jesus. Amém? A Bíblia é tudo aquilo que nós vamos usar hoje à noite, somente a palavra de Deus. Você que está vindo nessas ministrações, eu já vou dar uma dica para você. Traga papel, traga caneta, traga a Bíblia, que eu quero que você faça anotações. Tem coisas que nós temos que anotar, gente, porque senão a gente enfia na gaveta ou no porão existencial lá, esquece e não tem mais. Então eu quero hoje iniciar com um sentimento que é sem dúvida um sentimento silencioso. Eu coloquei o seguinte, aqui é angústia, o gemido silencioso. Angústia, o gemido silencioso. E ele é também o mais egoísta, porque você sabe, é muito difícil a gente caracterizar a angústia. A angústia é um gemido assim, egoísta, por quê? Porque a gente sofre calado, é aquela dor no peito, é aquele negócio ali, e você fica, gemendo. Todo mundo já passou por uma situação de angústia. E eu quero falar desse sentimento trazendo como bússola e guia a palavra do Senhor. Eu vou mapear o sentimento. Eu vou mostrar textos bíblicos de pessoas que passaram pela angústia, mas saíram vitoriosos, e uma resposta bíblica para a minha e para a sua vida. Então é mapear o sentimento, trazer exemplos bíblicos e fechar com a aplicação prática. E aí é o seguinte, então a primeira pergunta: pastor, o que é a angústia? Para você que está em casa, o que é a angústia? Bom, primeira coisa é o seguinte, que a angústia, ela é caracterizada por um desconforto que geram 3 sensações na nossa vida. A angústia, ela é caracterizada por um desconforto que geram 3 sensações. Primeira, opressão. O que é uma opressão? É uma pressão de dentro. É uma pressão de dentro. Né? Então, o seguinte, é uma pressão, é diferente do estresse, que é uma pressão que vem de fora, por todos os lados. Segunda coisa que a angústia gera, sabe o que é? Inquietação. Toda pessoa angustiada passa por um processo de inquietação. Ela não consegue ficar parada. Ela vai para um lado, vai para o outro, está no sofá, daqui a pouco levanta do sofá e vai para a geladeira, porque ela está angustiada. Ela sai da geladeira, ela vai para o quarto, ela deita no quarto, ela não consegue ficar no quarto, levanta, né, deita, e aí volta. É um espírito de inquietação. E a terceira coisa que gera, sabe o que é? A angústia vai gerar uma forma assim de agonia muito intensa. O processo de angústia vai gerar um sentimento que aprisiona a nossa alma de agonia. Então, os 3 sintomas mais graves da angústia, o gemido silencioso, é esse.
É esse que você vai ter aí, é isso que nós falamos, é a pressão, que é a pressão de dentro, a inquietação e a agonia. E agora a pergunta é, de onde vem a angústia? De onde vem a angústia? Né? Às vezes falam assim, e aí pastor, de onde vem o sentimento de angústia? Bom, a mãe de toda angústia é essa palavrinha que vai aparecer na tela aí para você, crise. A crise é a mãe de toda angústia, né? A crise na nossa vida que gera opressão, inquietação e agonia. Toda angústia, ela nasce de uma crise. A palavra é crise. Agora, o que é crise? E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. A palavra crise, ela vem da palavra crisálida. O que é crisálida? Crisálida é o processo que a lagarta, ela sofre dentro do casulo de sofrimento. Para quê? Para um processo de transformação. Ela sai de ser lagarta para se transformar em uma borboleta. Agora presta atenção, que se a palavra crise vem dessa palavra crisálida, a qualidade e a maneira que a crisálida acontecer internamente dentro do casulo vai definir o quê? O processo de transformação. Então preste atenção que a crise, ela é um processo de transformação na nossa vida. Então ela entra num processo e a qualidade dessa crise vai determinar o quê? O tamanho da asa da borboleta, a cor da asa da borboleta, o tamanho da asa, a força das pernas, se ela vai voar muito ou não. Agora é o seguinte, se alguém, e aqui que nós precisamos prestar atenção nos processos de angústia da nossa vida, se alguém tentar ajudar a lagarta nesse processo de crise, ela morre. Ela morre. Ela vai nascer defeituosa, ela não vai conseguir voar, ela não vai conseguir esticar as pernas direito, ela não vai conseguir, em outras palavras, ela não vai ser aquilo que ela teria que nascer para ser. Ela não vai voar aquilo que precisaria voar. Ela não vai alcançar aquilo que precisaria alcançar. Por quê? Porque houve uma intervenção externa. Então nós precisamos, assim, qualquer fator que rompa o casulo de fora para dentro vai trazer prejuízos. Quando a gente fala de angústia, quando a gente fala de crise, é a mesma coisa. Toda angústia, toda crise é um processo de dentro para fora. É um processo de dentro. Qualquer fator externo que tenta nos ajudar a vencer o processo de crise vai nos prejudicar. Nossa, pastor, vai prejudicar? Vai. Por quê? Porque os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, eles até podem conhecer a crise que nós estamos passando, mas eles não sabem o que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Eles não sabem o que está acontecendo psicologicamente, se é um fator psicológico externo que você consegue enxergar, ou se é um fator psicológico subjetivo que você mesmo não consegue mensurar. É por isso que algumas pessoas que passam por crise, por processos de angústia, e que outras pessoas querem entrar na vida dela, e se ela não estiver centrada naquilo que Deus tem para ela, o que vai acontecer com essa pessoa? Ah, já viu como que é, né? As pessoas tentam ajudar, atrapalha. A gente entra em processos mais complexos ainda. Então é o seguinte, a pessoa pode até conhecer a nossa crise, mas eles não sabem o efeito dentro do casulo. Agora, e aí, pastor, qualquer crise? Não, não é qualquer crise. Nós temos pelo menos 3 crises na nossa vida e que nós vamos ver na palavra do Senhor. Primeiro, nós temos a nossa crise de desenvolvimento. Crise de desenvolvimento, né? O que é a crise de desenvolvimento? Todos nós passamos por isso. A crise de desenvolvimento é a crise que nós passamos as fases da nossa vida. Sem exceção, você que está em casa, você que está aqui, todos nós passamos por crise de desenvolvimento, né? Sair, por exemplo, sair da dependência do pai e tocar a vida sozinho é uma crise. Se a pessoa ela não fez a lição de casa na sua adolescência, na sua juventude, e o pai não fez a lição de casa na sua adolescência e na sua juventude, o que aconteceu? O processo da crise que aquela pessoa passou,
ela não conseguiu passar direito. O que aconteceu com ela? Ela foi para o casamento. O que acontece? Esse casamento ele vai passar por crise com vários problemas, porque teve crise de desenvolvimento que não foram resolvidas na casa do pai. E fatalmente esse casamento acaba e a pessoa ela volta para dentro da casa do pai. Porque ela pulou fases na crise do desenvolvimento. Ou ela estava numa crise de desenvolvimento. E ao invés dos pais deixarem que essa pessoa passasse pela crise do desenvolvimento na sua angústia, o que o pai fez? Ai, filhinho, coitadinho. Ai, eu tenho tanta dó de mandar o meu filho trabalhar. Você está interferindo no processo, querido. Às vezes eu até quero, sabe, dar uma dura para o meu filho arrumar o quarto, mas eu vou lá e arrumo. Você está interferindo no processo. Interferindo no processo. Presta atenção que as crises de desenvolvimento levam a gente a enfrentar situações drásticas na vida. Por exemplo, a pessoa entra no casamento e ela tem as fases de desenvolvimento para passar do casamento e não passa. E aí ela está 20 anos no casamento e quer viver o casamento de 20 anos igual vivia de 10 anos, de 5 anos. O que vai acontecer nesse processo? Vai entrar uma angústia, vai entrar uma crise que vai destruir esse processo todo. Não, porque, veja bem, um jovem, antes ele não tinha responsabilidade de pagar conta. Então o ser humano, ele vive uma crise de desenvolvimento, e a nossa vida é assim, gente, eu estou nessa igreja há 17 anos. O que eu pensava há 10 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Eu tive que passar por situações de crise, e nas crises que eu passei, nós tivemos angústia. Eu passei pelo processo da angústia, e eu fui obrigado a desenvolver. Se eu deixasse forças externas entrar na minha vida, impedindo o meu desenvolvimento como pastor, eu não estaria aqui hoje. Agora imagina, você fala assim, pastor, a equipe pastoral, o senhor e as pessoas estão passando por um processo de angústia na transição da igreja? Mas é claro, então presta atenção. A grande questão é quando eu passo por uma crise de desenvolvimento e eu não consigo desenvolver naquele processo que era para mim desenvolver. E eu levo problema para o futuro. Eu levo problema para o futuro do meu casamento, eu levo problema para o futuro do meu relacionamento, eu levo problema para o futuro de tudo. Crise da adolescência não resolvida, né? Se na adolescência não se estuda, não amadurece, e o pai e a mãe intervêm na vida da pessoa, não deixando, coitadinho, levantar tão cedo. Eu não quero. Você já viu pais que falam isso? Isso é muito nítido. Eu não quero que o meu filho passe pelas situações que eu passei na vida. Você é um tolo. Você é um tolo, me desculpe eu falar, você é um tolo. Porque o que tornou você um homem valente, um homem forte, um homem guerreiro, um homem que sabe resolver situações, um homem que sabe sair de situações de crise, um homem que tem fortaleza e equilíbrio emocional, foi o quê? Foram os processos de crise. Agora você não quer deixar o seu filho passar pelos processos de crise. O que vai acontecer no futuro? Ele vai ser uma pessoa com deficiência. Não vai saber voar, não vai saber conversar, não vai saber procurar emprego, não vai saber olhar no olho. Por quê? Porque você não deixou. Então, outra coisa aqui, crises situacionais. O que são crises situacionais? São fatalidades que acontecem na nossa vida que você não espera. Bateu um carro, ficou doente, uma enfermidade, uma perca do emprego. Você esperava que aquela empresa que você estava ali era super segura, e aquela empresa, nossa, eu vou morrer aqui, e de repente a empresa faliu. Então isso é uma crise situacional, fatos que golpeiam a nossa existência e são repetidos. Não tem como você prever isso, não há como você prever. Doença, algo que não estava no calendário, não estava programado na sua vida. Ninguém na vida se programa para passar por uma fase de doença e uma fase de emprego, de desemprego prolongado. Pensei que estava seguro, me enganei, falência. E a outra crise? Crise existencial. Essas são as 3 principais crises que nós sofremos na nossa vida. Crise de desenvolvimento, crise existencial e crise situacional. A crise existencial é o terceiro tipo de crise que gera angústia.
Só pelo fato de eu existir, eu tenho crise. É existencial. É assim, eu vou ter conflitos filosóficos no aspecto de identidade comigo mesmo. O meu dinheiro, a minha formação, a minha família, a forma que eu fui criado, a forma como eu fui tratado, palavras que falaram comigo na infância, tudo isso está relacionado à crise existencial. A maneira que meu pai e minha mãe se relacionou dentro de casa, se teve violência, se não teve violência, se teve alcoolismo, tudo isso traz para a minha vida, para a minha existência, conflitos que eu vou enfrentar crises. Essas crises de desenvolvimento situacionais, inesperadas e existenciais são os grandes matriarcas da angústia. Presta atenção que nós estamos falando de angústia. O que gera angústia na nossa vida são crises. Agora, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo em casa, a crise nunca deveria ser uma palavra que nos desse medo, porque graças à crise, a gente se transforma. Graças à crise, a gente se transforma. O que é importante também entender é que a angústia é um sentimento inerente ao homem. Às vezes a gente fala como angústia assim, pastor, existe angústia que vem da parte do diabo? Sim. E é uma das mais pesadas, angústia de pecado e de peso de culpa é um rolo compressor que detona qualquer um. E geralmente é na crise existencial que nós cometemos as maiores besteiras da nossa vida. Pecados ocultos, pecados na consciência, porque a crise é a mãe de toda angústia. Então olha só, existe aí, agora uma coisa que você precisa entender, pastor, mas se a angústia ela é inerente, e se todo mundo vai passar, todo mundo vai passar, todo mundo vai passar. Agora, eu posso passar por um processo de crise, mas eu não posso viver em crise e angustiado. Uma coisa é eu ser, outra coisa é eu estar. Você já viveu com pessoas angustiadas? É diferente da pessoa estar angustiada. É diferente. A pessoa angustiada, você olha para a cara dela, irmão, a pele é o contorno da alma. O nosso corpo fala, você olha para cá, para o rosto de uma pessoa angustiada, você já percebe, testa franzida, olhar cansado, sofrimento, é uma angústia constante. Qualquer sentimento você está sujeito a estar um momento com ele. Qualquer sentimento. Por exemplo, você pode ter um sentimento de ira, ele é passageiro. Mas se o sentimento de ira permanecer, você vai se tornar uma pessoa que é amargurada. Eu vou tratar aqui sobre a ira. Raiva, ninguém vive com raiva 24 horas por dia, você já viu? Por quê? Porque a raiva é um sentimento primitivo que a gente já nasce com ele. Eu não tenho medo de pessoas com raiva. Tem gente que tem raiva quando tem fome. Eu tenho medo de gente, como que fala assim, amargurada. Uma pessoa amargurada, ressentida e com ódio, ela faz qualquer coisa. Ela destrói a própria vida para destruir a vida do outro. Uma pessoa com ódio, ela destrói a própria vida para destruir o seu casamento. Então, você pode estar, mas você não pode ser. Eu disse que toda crise se divide agora em 3. Existencial, que é a mais geradora de angústia. Por que a existência é a mais geradora? Porque na crise existencial, eu tenho práticas e erros, né? Olha o que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, no 19 ao 20. Paulo está falando de coisas que está no seu corpo. Ele fala assim, olha o que tem na crise existencial. Olha o que Paulo fala aqui, As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Crises, ou seja, angústia que é decorrente a crises geradas pelos pecados da carne, só existe um caminho: arrependimento. Sem arrependimento,
o caminho é um inferno. É um inferno na vida agora e um inferno no futuro. Não tem outro caminho. Paulo está falando que as obras da carne geram crise. Lembra, toda crise modifica você. Ou você se forma ou você se deforma. Essa é a grande questão. Se a crise, você passa por ela, e você está na presença de Deus, buscando uma direção para esse momento que você está passando, ou a crise ela te forma, ou te deforma. Crises geradoras pelas obras da carne modificam você, mas modifica você para uma versão pior do que você é. E quais são as crises das obras da carne? Paulo está falando aqui: idolatria, feitiçaria, adultério. Gente, é muito forte isso, né? Facção, inveja. O reino de Deus tem crise? Tem. O reino de Deus tem crise. O reino das trevas tem crise? Tem. A diferença é que Deus, ele te forma, e o diabo, ele te deforma. Crises modificam a gente. Ninguém é o mesmo depois de uma doença, não é. Doença modifica. Se você reagir à doença com Deus, essa enfermidade vai formar você em uma versão melhor de você. Agora, se você enfrentar essa doença debaixo de opressão que o diabo está plantando no seu coração, você está se tornando uma pessoa pior. Você decide se a crise te torna alguém melhor ou pior, mas igual você não será jamais. Você passa por uma crise no casamento, você pode chegar lá no final da crise, pior ou melhor. Igual, jamais. Lembre-se que a crise é a mãe de toda angústia. Agora, a pergunta que nós temos que fazer na palavra de Deus é: essa crise, ela está sendo conduzida por Deus ou o diabo? Me ajuda aqui. Essa crise, ela está sendo conduzida por Deus ou o diabo? Quais as evidências, então, pastor, que eu estou angustiado? Quais as evidências? Já viu pessoas assim, menino, o que está acontecendo com você? Não sei. Mas o que está acontecendo no seu casamento? Não sei. Mas o que está acontecendo na empresa? Você estava tão feliz e agora você está, não sei. Quais as evidências da angústia? Está aparecendo na sua tela aí. Bom, a angústia, ela gera grandes problemas psicológicos. Eu começo a ter problemas psicológicos, traumas psicológicos. Eu começo a ficar com o meu psicológico abalado, eu começo a distorcer as coisas. Com a angústia, eu começo a revirar o meu passado. Pessoas angustiadas começam a revirar o passado. Começam também a falar bobagem. A gente começa a se precipitar em algumas coisas. Crises psicológicas são assim. A gente começa a quebrar coisa em casa. Crise gerada da angústia, sabe o que acontece? A gente começa a ver demônio em tudo. A gente chega em casa, a gente se incomoda com a cor da parede. Essa parede está me incomodando. Eu chego aqui e já sinto um negócio. Você percebe que você pode passar por um processo de crise, mas você não pode viver angustiado, porque se você viver, vai começar a afetar isso. Vai começar a afetar. Você chega em casa, você olha para o móvel, ai, eu não sei o que tem nesse móvel, eu olho para ele, dá uma coisa em mim. E aí você começa, né, crise psicológica, você vê guarda-roupa andando, você vê barulho de corrente, aí ó, tá rindo aí ó, é isso, se você está no chat nos acompanhando aí, escreve aí, é verdade pastor, já passei por isso, já passei por isso, já tive isso na minha casa, já tive isso na minha casa. Uma vez eu fui na casa do sujeito, o sujeito falou assim, o que está acontecendo? Nós temos uma pessoa aqui que precisa de cuidados. Eu falei, qual o problema? A gente já contratou 8 enfermeiras aqui, não tem quem fica nessa casa. Por quê? É uma angústia, é uma opressão aqui, que todo mundo que vem aqui se sente mal. Pessoas dentro de uma casa, em um processo de angústia demorado, o inimigo toma conta daquele lugar. Porque Deus não nos fez para viver debaixo de uma opressão, de angústia. Deus nos fez para viver livres.
Deus nos fez para viver abundantemente, Deus nos fez para viver feliz, que nós podemos até passar por um processo de crise e se angustiar, mas nós levamos isso na presença do Senhor, e daqui a pouco eu vou mostrar para você na palavra como você resolve isso. Hoje, em nome de Jesus, você não vai dormir hoje angustiado, em nome de Jesus. E você que está me ouvindo, você que está em Curitiba aí, Dona Valquíria, AC, você que está fora de Indaiatuba que está me ouvindo, escreve aí se tem alguém fora de Indaiatuba. Você hoje, se está em um processo de angústia, você não vai dormir angustiado, porque você vai colocar essa crise diante de Deus e você vai perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer comigo nesse processo? Quem é que eu posso me tornar nesse processo? Então a crise psicológica objetiva, que tem outra aqui, é o quê? Eu externo isso para todo mundo. Eu externo isso para todo mundo. Alguns conseguem psicologicamente mascarar a sua angústia e a sua crise psicológica, outros não. Outras pessoas, vou dizer uma coisa, dentro de si, algumas pessoas aguentam, outros começam a compartilhar. Gente, vou dizer uma coisa para você, sabe o que acontece? A pessoa que está em um processo de angústia demorada de crise, ela quer que todo mundo em casa endoida. Todo mundo tem que ficar doido junto com ele, porque é umas paranoia. É bobagem para lá. Agora, a pior de todas elas, que eu já falei para você, é a crise subjetiva gerado pelo pecado. Angústias subjetivas gerado pelo pecado. É um rolo compressor. Pastor, então se o problema é pecado, ninguém é mais o mesmo depois de um adultério. Ninguém é mais o mesmo depois de um aborto. Ninguém é mais o mesmo. E como resolver esse tipo de angústia? Eu vou mostrar aqui na palavra de Deus para você. Então, olha aí na tela para mim, por favor. Salmo 107. Olha o que diz aqui. E depois eu vou usar o Salmo 107 para a gente poder fazer um fechamento e a gente orar sobre esse sentimento. Pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram seus desígnios do Altíssimo, por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, um grande fator de angústia aqui é quando a nossa mente, a nossa alma é esmagada pelo erro. Pecado faz a pessoa entrar em crise e modifica. A grande questão é quem é que vai conduzir essa crise. Agora o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. O único jeito de vencer a angústia subjetiva gerada pelo pecado é arrependimento, certo? Olha o que diz João 1,8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Ou você piora, ou você melhora. Você pode se orgulhar de ser a mesma pessoa, mas eu tenho que dizer para você, você não é a mesma pessoa. E aqui eu quero dar exemplos bíblicos de pessoas que passaram por crises sérias, e se tornaram pessoas melhores. A primeira delas é José. Está na tela aí, leia comigo, Gênesis capítulo 37, verso 28. Arruma um copo de água para mim. Olha o tamanho dessa crise. Você acha que você tem crise? Olha o tamanho dessa crise aqui. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. Os seus irmãos concordaram. Gênesis 37, 27. Quando os mercadores ismaelitas de Miã se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e levaram para o Egito. Você conhece a história de José? Todo mundo conhece a história de José, né? E aí é o seguinte, ele foi compartilhar os sonhos com seus pais, seus irmãos, né? E aí José é submetido numa série de crises. Que crise? Vendido como escravo, jogado numa cisterna, jogado na cisterna, vai para o Egito, no Egito se ergue, vira governante da casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é traído,
com mentiras, vai preso, na prisão é esquecido, entra na cadeia e entra em uma crise profunda, fica 2 anos. Qual é a maior característica de José? Não é que ele não ficou angustiado. Eu garanto para você que todos esses processos que José passou, ele ficou angustiado. Eu tenho certeza, todas as fases, familiar, como escravo, acusação de adultério, ele ficou angustiado. Mas você não vai encontrar um capítulo na Bíblia. Eu desafio você a encontrar um versículo na Bíblia. Você vendo José falar sobre os seus sentimentos, falar sobre a sua angústia, falar sobre a sua dor, fazer um monólogo do sofrimento, você não vai encontrar quanto é difícil ser traído pelo irmão, ser acusado de estrupa. Ele não gasta tempo falando de angústia. Ele permite que a crise venha, a crise traga angústia, ele aceita a crise. O grande problema da angústia é que às vezes nós não aceitamos o efeito dela. Tem hora que a angústia está fazendo, quer que você vá para frente. Irmão, chega o momento de sair da casa do pai, chega o momento do casamento, chega o momento de assumir responsabilidade. O que que a angústia e a crise faz? Quer que você evolua, quer que você cresça. O grande problema é que todos nós ficamos olhando para trás, como aquilo era bom. O sujeito foi mandado embora, porque ele nunca se aperfeiçoou, ficou 10, 15, 20 anos sentado atrás, nunca fez um curso. Porque o processo da crise quer que ele evolua, mas ele fica olhando, e aquele tempo é que era bom. Lembra quando era aquele tempo? Lembra até a igreja, às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, lembra daquele tempo da igreja como era bom? Era bom nada, bom é agora. Tecnologia, câmera, estou falando aqui em 4 canais, pessoas estão me ouvindo. Você está sentado aqui, se você não pudesse estar aqui, você estava em casa recebendo o mesmo conteúdo. E nós olhamos isso na vida de José quando? Quando ele olha para os irmãos e fala assim, não se preocupem, não fique constrangido, porque tudo que vocês fizeram, todas as angústias, todas as crises, foi Deus permitindo para que eu pudesse chegar onde cheguei. Olha aí, não cresceu? Você acha que o cara, para ter cacife, para comandar o Egito, ele vai sair da tenda do pai dele e vai governar o Egito? Você acredita em coelhinho da Páscoa? Você acredita em Papai Noel? Você acha que o sujeito, que ele vai ser um CEO, o chefe, comandar uma empresa, você acha que ele vai sair do banco da faculdade e vai comandar a empresa? Você acha que vai ser assim? Você acha que um pastor que toma conta de uma igreja de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000 membros, ou de 200, de 300 pessoas, ele vai sair do banco do seminário, ele vai subir no púlpito da igreja, e você acha sem passar por crise, abandono, traição, angústia, dor? Você acha que um casamento de 20, quantos anos você tem de casado aqui, pastor? 25, 26, já passou por crises? Angústias, cresceram? Se não tivesse crescer, não estava arrebentado. E por que eu sei que cresceu? Porque eu conheço a esposa dele, a pastora Elaine. Estava conversando com ela na sala ali, a gente estava em um treinamento, tudo. Ela falou, não abro mão do meu marido por nada. Gastei tanto tempo, sofri tanto para deixar ele desse jeito. O quê? Não, senhor. Então, ali você vê. Mas você vai encontrar casamento que a pessoa vai chegar e falar assim, Deus me livre, se sair vai tarde. E se quiser ficar longe de mim, vai para mais longe, que ainda estou te vendo. O que é isso? Eu estou com você por causa de salário, eu estou com você por causa de dinheiro. Você acha que esse casamento passou por crises? Mas passou, mas ficou lá no passado. Você acha que o cara é estagiário hoje, sonha ser presidente de uma companhia? Você acha que ele vai fazer faculdade e o cara vai chegar a ser presidente da companhia sem sofrer feridas? Você acha isso? Você acredita nisso? Você acredita? Só se você acredita nesse evangelho da prosperidade que está aí. O evangelho da prosperidade é o evangelho do diabo, sabia?
Quem inventou o evangelho da prosperidade nos modelos que está aí foi Satanás, não foi Jesus, não foi Deus. Porque foi o diabo que prometeu para Jesus fama, dinheiro e adoração. O primeiro pregador que ofereceu fama, dinheiro e adoração sem fazer nada foi o diabo. Me adora que eu te dou tudo. Te dou fama, te dou dinheiro, te dou... Olha o mundo aí, você quer conquistar o mundo? É agora. Segunda pessoa aqui que nós poderíamos falar, Paulo. Paulo foi um homem marcado por angústia. E se você quiser encontrar um homem que passou por crises e angústia, o apóstolo Paulo. Fanático no judaísmo, ele mandava matar cristãos. No apedrejamento de Estevão, Paulo foi um daqueles que autorizou o apedrejamento. Conspiração, Paulo segurou a capa de Estevão. Agora, olha a percepção de um homem que passou pelo processo de crise e angústia e venceu. Romanos 12, 12. Olha na tela aí para você ver. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, crise. Perseverem na oração. E aqui você precisa lembrar de uma coisa. Aqui eu não estou falando de tentação, eu estou falando de provação. A tentação te destrói, a provação te levanta e te constrói. Provação te forma, a tentação vem do diabo. A provação vem da parte de Deus, a tentação vem da parte do diabo. Você precisa entender se essa crise é fruto de uma provação ou de uma tentação. Jó não foi tentado, Jó foi provado. Sansão foi tentado. Olha a vida de Jó depois da provação e olha a vida de Sansão depois da tentação. Olha o que aconteceu. Olha 2 Coríntios capítulo 4 na tela para você ver. De todos os lados somos pressionados, crise. Paulo escrevendo isso aqui, viu? Isso aqui é Paulo escrevendo. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a percepção de um homem que passou por profundas crises. Um homem, uma mulher que pensa em crescer, em ter sucesso, ir para o próximo nível, você está pedindo crise. Ninguém cresce sem problema. Amém, queridos? Ninguém cresce sem problemas. Se você quer crescer, você vai ter crises. Pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar, pessoas vão te acusar, pessoas não vão concordar com você, porque você está em uma visão, você está numa vibe, você está numa caminhada, você está numa pegada. Se você quer crescer, tem que ter crises. Você não quer crescer, então tem pessoas que querem muito da vida, mas são pele fina. Na realidade, não querem nada. Vou repetir. Tem pessoas que querem muito na vida, mas são pele fina. Na realidade, não querem nada. Existem pessoas que você trabalha com ela, que você chama atenção, pronto, acabou, irmão. Acabou ali, acabou ali. Existem amizades que não aguentam uma conversa sincera, uma conversa franca. Ó, você está me ofendendo com esse comportamento. Você está me ofendendo com essa maneira de se comunicar comigo. Acabou a amizade. A angústia não mata. O problema é quando eu permito que ela me deforme. Quando eu permito que ela não me empurre para frente, para o crescimento. Outro exemplo de alguém que ficou angustiado. Não poderia deixar isso de fora, Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele ficou angustiado em um ponto. Lá em Lucas 22, 39, olha só na tela aí para você ver. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Por que que Jesus angustiou? Porque ele estava num processo de crise. Nunca um Deus tinha sujado os pés. Nunca um Deus tinha sofrido dor.
Nunca um Deus tinha sido dominado pelo pecado da humanidade. Ele se tornou maldito, ele estando angustiado, o que é que diz? Ele orou ainda, mas a angústia empurrou Jesus para a melhora. Mas a mesma angústia de Jesus empurrou os discípulos para a piora. Porque os discípulos também ficaram angustiados. E diz que Jesus procurou os discípulos para orar com ele. E o que é que os discípulos fizeram? Foram dormir. Existem pessoas que fazem assim. Diante do desafio da vida, ela resolve esperar para ver se acontece algum milagre. E vou dizer uma coisa para você. Diante das crises de desenvolvimento, vou dizer uma coisa para você hoje em nome de Jesus. Se mova. Tome tento. Presta atenção. Se for no casamento, se for na sua vida, se for no namoro, se for na sua profissão, se for no trabalho. Porque não adianta você chegar lá na frente e culpar os outros. Porque eu estou falando aqui de uma crise de desenvolvimento que exige uma responsabilidade de livre-arbítrio. Qual é a dificuldade que você tem no seu desenvolvimento? Procure ajuda. E se você não falar que você precisa de ajuda, ninguém vai saber. Eu não sou mãe de Ná. Procure ajuda. Hã? Não, procure. Angústia empurrou Jesus. Por que isso é importante? Olha os discípulos. Agora é o seguinte, vamos pegar aqui. Como vencer a angústia, pastor? Falamos o que é angústia, falamos as características, falamos das manifestações psicológicas, falamos de pessoas na Bíblia que sofreram angústias profundas, e nós não vamos encontrar seres humanos que sofreram angústia que esses homens sofreram, que foi Jesus, Paulo e José. O Salmo 107 como base de manual para não deixar a angústia te matar. Está pronto para anotar aí? Está pronto? Na tela, primeiro, redescobrir e celebrar a bondade de Deus. Fala amém aí para mim. Presta atenção, no processo de angústia, você precisa redescobrir e celebrar a bondade de Deus. O Salmo 107, ele é marcado pelo erro de pessoas. E ele é marcado também pela bondade de Deus curando essas pessoas. Olha o que diz o Salmo 107. Na tela, do verso 1 ao verso 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Celebre a bondade do Senhor. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos dos adversários e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Redescubra a bondade e o amor de Deus e celebre isso em nome de Jesus. Porque senão você vai se tornar um comunicador daquilo que você sente. Você vai se tornar um comunicador da sua desgraça, do seu momento, daquilo que você vê. Celebre a bondade de Deus, celebre o amor de Deus, celebre a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que depois de dar graças ao Senhor, celebrar o amor de Deus. Olha o que diz aqui, Deus os tirou e os resgatou das mãos dos inimigos. Primeiro passo para vencer a angústia em meio às crises, é celebrar a bondade e o amor de Deus. A bondade e o amor de Deus nos impulsionam para a recuperação. Amém, queridos? Você que está em casa, você que está em Curitiba, você que está no meu canal, você que está no canal da igreja, você que está aí no canal da Indy News, que eu quero agradecer aí a transmissão, dá um glória a Deus, celebre a bondade e o amor de Deus. Ah, pastor, eu não sou crente, não conheço Jesus. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é manifesta para todos na terra. A graça do Senhor, o céu se levanta de manhã, e as misericórdias do Senhor se levantam de manhã para quem? Para todos. Celebre a sua caminhada, celebre a sua corrida, celebre o seu café, celebre a sua saúde, celebre a sua família, celebre tudo que você puder celebrar, porque isso faz parte da bondade e do amor do Senhor. Segunda coisa que você precisa fazer aqui, está na tela aí, reafirmar. Seria bom você escrever isso e colar na sua geladeira.
você que está passando por um processo de crise, reafirmar para suas emoções que Deus é poderoso para atender às suas necessidades. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Você precisa dizer isso para você. Não é profeta, não é bispo, não é pastor. Você precisa chegar no espelho e dizer assim: angústia, o meu Deus pode me tirar daqui. Angústia, o meu Deus pode intervir nessa situação. Angústia, o meu Deus pode intervir nesse casamento. Mas você precisa reafirmar. Você precisa dizer: Deus pode atender e resolver as minhas necessidades. Salmo 107, verso 4. Está aí. Vamos ler? Na tela. Olha o que diz aí. Perambularam pelo deserto. Estavam famintos e sedentos. Crises situacionais. Suas vidas iam se esvaindo. Situações emocionais, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por um caminho seguro e uma cidade habitada. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa reafirmar isso para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. A Bíblia diz que o salmista certa vez chegou e falou o seguinte: por que é que está abatidas, ó minha alma? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que redime da cova o cara que está morto. É Ele que dá água ao sedento e ao faminto. Nós estamos num tempo de crise, e que a nossa fé agora é provada, e as pessoas estão olhando para nós. Agora, se a gente não reafirmar o que esse nosso Deus pode fazer, o que vai acontecer? Você reafirmar, abrir essa sua boca cheia de dente, reafirmar que o seu Deus tira você da sua cidade isolada, ela mexe na sua alma, a sua cidade perturbada, e leva você para um lugar habitado. Não importa se você está tremendo com opressão, inquietação e agonia. Você precisa parar de ser um papagaio que se repete, que repete o que sente. Você precisa parar de ser um papagaio que repete o que vê. Quando Deus foi restaurar Israel, pegou o profeta Ezequiel, levou onde? No vale de ossos secos. E a primeira coisa que Deus fez com o profeta Ezequiel foi o quê? Ezequiel, o que você está vendo aí? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Mas o que você pode ver aí, cara? Deus queria que Ezequiel, ele visse o quê? Um exército no meio de uns vales de ossos secos. Às vezes nós estamos num processo de angústia, irmão. Mas a nossa boca, os nossos olhos e o nosso ouvido só está servindo para alimentar essa angústia e nos manter num vale de ossos secos. Tá ruim, a gente fala, tá ruim. Tá pior, me abandonaram, ninguém presta, ninguém presta. Não vale a pena relacionar, não vale a pena relacionar. Nem, pra que ir na igreja, filho? Não está adiantando nada. Parece que quanto mais eu oro, mais o capeta aparece. Que isso? Aí não tem, você pode derramar 1000 litros de óleo na cabeça, não vai resolver. 3, na tela, você precisa entender que Deus tem o poder de arrancar você de qualquer prisão e exílio existencial. A necessidade, ela está relacionada a alguma coisa que eu vou consumir, alimentação, recursos. Agora eu preciso reafirmar para as minhas emoções. Essa palavra desânimo é uma palavra derivada do grego, que está relacionada à alma, à mente. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que ela está sem Deus, ela está sem vida. Uma pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus, que é a original da palavra. Uma pessoa cheia de fé, cheia de Deus e cheio da presença dele. Eu preciso reafirmar para as minhas emoções que Deus
além de suprir as minhas necessidades, pode me tirar do exílio, da prisão, do trauma do passado, das crises existenciais, situacionais e crises de desenvolvimento. Porque essas crises geram por si só angústia. Se eu fiquei preso na minha vida, em qualquer uma dessas crises, eu tenho que trabalhar muito forte o meu espírito e a minha alma. Pessoa que não consegue se relacionar mais com ninguém porque o marido abandonou, ficou preso numa crise no passado. Não consegue confiar mais em ninguém. Me decepcionei com a igreja é muito vago, mas essa pessoa se decepcionou com alguém. Ela colocou todo mundo da igreja no mesmo pacote, hoje ela não consegue se relacionar com o povo, com ninguém ela consegue se relacionar. Principalmente crise de desenvolvimento e existencial. Se eu não superei a fase, eu tenho que reafirmar, não adianta eu ficar lamentando, puxa vida, eu devia ter feito faculdade, né? Eu devia ter começado a trabalhar mais cedo. Começa agora. Faz agora. Gente, eu estou vendo uma geração que está se prostrando diante de qualquer situação. Nós temos uma pessoa aqui na nossa igreja, que é a Marise, ela está na Comunidade da Graça com o pastor Paulo, que domingo eu prego lá, porque é aniversário de 1 ano, que ela começou a fazer uma faculdade com 50 anos. Com 54 passou em um concurso público, hoje ela é uma funcionária pública e está aí trabalhando. O nosso administrador da igreja aqui, ele tem 47, é 47? 48, fala para mim aí, a esposa dele está aqui. 47, começou a fazer uma faculdade de Direito, agora trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade de Direito. Você quer crescer? Agora, ele poderia muito bem fazer o quê, né? A única coisa que eu consegui fazer na vida foi isso aqui, porque lá atrás era para mim ter feito, eu não fiz. É agora. Olha o que diz aqui para as pessoas que estavam cativas aí, ó, na tela. Leia comigo na tela, presta atenção nisso. Assentaram-se nas trevas e nas sombras mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios dos Altíssimos. Pessoas aqui que desprezaram princípios, entraram em crises situacionais, crises existenciais e crises de pecado. Por isso eles os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Agora olha aqui para você ver. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou da treva e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, porque o seu amor é leal, as suas misericórdias em favor dos homens. Olha o que está escrito aqui. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Você não precisa ficar preso no seu passado, em uma crise situacional, existencial e de desenvolvimento. Porque essas coisas prendem a nossa alma, a gente fica acorrentado, e às vezes não é o diabo, é isso aqui, ó. A nossa alma, a gente fica ali, e você precisa reafirmar. 4, reafirme para suas emoções que mesmo errado, mesmo cheio de insensatez e pecado, ainda assim Deus pode libertar você. Tem um capítulo do livro que eu estava trabalhando, eu indiquei ontem para você, né? Pare de fazer o jogo de culpa. Então você precisa reafirmar para suas emoções. Ó, olha aqui, leia comigo o Salmo 107, do 17 ao 20. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Gente que sofre angústia como um rolo compressor por causa do peso da culpa na consciência. Eu estou dizendo para você que se você está preso em uma crise, angústia, por causa de pecado, mesmo assim Deus pode libertar você. Sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto da porta da morte. É gente que chega no fundo do poço por causa do pecado. Agora olha o que diz aqui. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele salvou da tribulação. E os que se encontravam, Ele enviou na sua palavra, e os curou, e os livrou
da morte. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua empresa, eu não sei como está a relação com seus filhos, se os seus filhos não te respeitam mais por causa de pecado, por causa de insensatez, por causa de erro, por causa de grito. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas o texto da palavra diz aqui que ele está falando que da insensatez do pecado, do erro da falha, nós podemos clamar ao Senhor. E por que muitas pessoas não saem do processo de angústia quando é pecado? Porque o problema é que muitas pessoas não acreditam que por conta dos seus erros e dos seus pecados. Lembra quando Paulo fala lá aos Gálatas que eu li com vocês, das obras da imoralidade? As obras da carne, lembra que eu falei? Pecados por causa das crises existenciais. Algumas pessoas acreditam que vão ficar a vida inteira nessa angústia. A vida inteira. Porque é imperdoável, porque eu fiz é imperdoável. O Salmo 107 está falando assim, que a insensatez dos homens, se eles afirmarem que Deus é poderoso, Deus pode livrá-los dela. Deus nos resgata da insensatez. Deus resgata o homem do pecado. Irmão, a pior tramóia, a pior patifaria, o pior trambique. Deus pode pegar um homem da pior tramóia, trambique e patifaria e tornar esse homem honrado e digno, como aquela mulher adúltera, que ela já tinha casado 5 vezes, 7 vezes, não sei, e que Jesus falou toda a vida dela. Jesus é assim. Jesus pega uma mulher adúltera e endemoniada, cura ela e ela se levanta, e ela se sente a primeira dama, ela corre na cidade onde ela era rejeitada, e ela proclama o evangelho, e encontrei alguém que tirou as minhas cadeias, a minha angústia e a minha dor. Você pode aplaudir o Senhor com isso, em nome de Jesus? Zaqueu o trambiqueiro, fiscal da receita corrupto. Jesus encontra com Zaqueu, o que Jesus fala para Zaqueu? Zaqueu, existia uma necessidade no coração dele. Zaqueu faz isso aqui, o que o Salmo 107 fala, ele fala, eu vou procurar Jesus, porque se eu procurar Jesus, alguma coisa ele pode fazer para mim. Cobrador de imposto, porém, todos nós temos um porém na vida. Zaqueu procura Jesus por causa do porém dele. E Jesus, ele chega debaixo daquele sicômoro e fala o que para Zaqueu? Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu poderia estar de passagem ali. E diz assim que Jesus e Zaqueu descem a ladeira. E o que Zaqueu pensa? Se esse homem sabe que eu tenho casa aqui, se esse homem sabe que eu estava em cima do sicômoro, ele sabe que eu roubo. Jesus sabe se você tem casa, Jesus sabe o que você faz, Jesus sabe onde você mora. E aí o que Zaqueu fala? Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir, eu quero a sua misericórdia. O que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. Eu quero dizer para você, que se você reafirmar diante de Deus, que você é um pecador, e que você está passando por esse processo de angústia por causa dos seus erros, mas que você precisa da misericórdia e da graça de Deus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizer no seu coração, hoje houve salvação nessa casa. E você pode ficar de queixo erguido, porque Jesus entrou na sua casa, em nome de Jesus. 5. Você precisa reafirmar que Deus pode vencer as tempestades da vida. Está na tela, coloca na tela aí. Eles reafirmam que Deus nos faz vencer as tempestades da vida. Olha o que diz o texto, gente. Olha aí na tela, aí ó. Fizeram-se ao mar em navios para negócios, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Diz que subiam aos céus, desciam ao abismo, e diante de tal perigo, perderam a coragem. Você sabe que o mar não existe homem corajoso. Porque você pode olhar um navio, ele pode ser grande no porto. Mas no oceano, ele é uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo. Olha o seguinte, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados. Agonia e angústia. Agora o que diz?
em toda a sua habilidade foi inútil. Existe tempestade da vida, cara, que não adianta influência, não adianta jeito, capacidade, não adianta nada. Nada. A gente se sente uma caixinha de fósforo no meio de um oceano. Não, olha só, diz que eles clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Agora esse texto aqui é para acabar, hein? Esse aqui é para acabar. Você que está em casa aí, você que está passando numa crise, ó, reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas, louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas. Lembra Jesus no barco junto com os discípulos? Aquieta-te mar, aquieta-te vento. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou pelo porto almejado. Você precisa reafirmar essas coisas para você, para que Deus possa acalmar a sua tempestade. Tem que lembrar de tudo isso. Deus gera provisão em terra seca. Talvez a sua angústia é por falta de dinheiro. Deus transforma rios em água seca. Então olha o seguinte, ó, celebre a bondade e o amor de Deus. Relembrar que Deus atende às suas necessidades. Reafirmar que Ele livra você das prisões e do exílio. Lembrar que Deus perdoa o insensato. Lembrar que Deus livra de tempestade da vida. E lembrar que Ele manda provisão em terra seca. Se você está em um processo de angústia, e você virar um papagaio de notícia, de CNN, de Globo News, de Globo Lixo, e do que for, de Datena, aí você já sai de manhã assim, você viu hoje de manhã o que falaram? Você viu hoje de manhã? Você viu hoje de manhã? Você viu hoje de manhã? Ah, não. Você tem que pegar esse salmo, você tem que fazer dele uma oração e decorar. E decorar. Ele transforma rio em desertos, as fontes em terra seca, faz a terra fértil de solo estéril. Gente, por causa da maldade dos seus pecados, não importa. Ele os abençoa, Ele se multiplica, Ele não deixa que diminua os seus rebanhos, o Salmo 107, 38. Qual desses elementos está gerando crise na sua vida? O que está gerando crise na sua vida? Qual é a fonte da angústia no seu coração? Foi coisas do passado que você não resolveu? E eu quero chamar o grupo de louvor aqui, que eu vou orar agora. Foi coisas do seu passado que você não resolveu? Foi fases de desenvolvimento do seu casamento que você tinha que fazer a lição de casa e não fez? Regula para mim, obrigado aí, Júlia. Foi fases do desenvolvimento? Que era para você se desenvolver e você não se desenvolveu? O que foi? São correntes na sua alma? Você está com a pressão por dentro? Você está se sentindo acorrentado pelos seus sentimentos? Eu quero que você aqui fique em pé, em nome de Jesus. E como nós estamos numa jornada aqui de libertação, eu quero zerar esse sentimento na sua vida hoje. Porque se você não está angustiado, vai vir processos de crise na sua vida que você vai ficar. Mas você não vai poder viver angustiado. E eu quero abrir o altar para você que está aqui e você que está me ouvindo aí, para que você possa orar. Porque hoje é noite de libertação. Hoje é noite de libertação da culpa, porque de repente, esse rolo compressor que está na sua vida, é uma culpa subjetiva que você está colocando ela em um nível que não é para colocar. E Deus hoje pode fazer um milagre na sua vida, não através da palavra, está aqui. De repente a sua angústia falta. Mas Deus, Ele transforma o deserto em fontes vivas. Lembra de Isaac no deserto? Cavava o poço, saía fonte viva, água viva.
Os inimigos vinham e entulhavam, ele falava, não, vou cavar de novo. Por quê? Porque eu não vou parar. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você desista do seu casamento. Deus não quer que você desista da sua família, porque se você desistir da sua família, você vai casar de novo, e você vai entrar em crise de novo, porque o diabo, ele está colocando uma necessidade dentro de você, que você não precisa dela, você vive muito bem sem isso aí. Você, ao invés de se ocupar de viver, você está dando ouvido para o diabo. Você, ao invés de se ocupar de cuidar da sua esposa e cuidar da sua família, você está dando ouvido para o diabo. E isso é uma crise existencial, e o pecado pode entrar, e o pecado é um rolo compressor, pode trazer enfermidade na sua vida, pode trazer enfermidade nos seus filhos. Seus filhos podem entrar em uma crise existencial por causa do seu pecado. Você não parou para pensar nisso? Talvez você não fez o que devia fazer no seu passado, e hoje você se culpa. Não é tarde. Volte a trabalhar, levante a cabeça, saia de manhã, vai fazer alguma coisa, enche o seu coração de esperança, declare para a sua alma que Deus supre a sua necessidade e te tira do cativeiro. Você que está aqui nessa noite, se você quiser vir no altar, eu vou orar por você agora. Agora, em nome de Jesus. Agora. E que você possa sair daqui com decisões na sua vida tomadas. Eu vou tomar decisão, porque eu não posso tirar essa dor, mas Deus pode. Deus vai te dar a direção. E você que está em casa, eu quero que você ore comigo nesse momento. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença a tua palavra aqui, Senhor, que foi pregada, foi falada, foi pronunciada. Senhor, eu quero repreender, ó Pai, em nome de Jesus, esse sentimento de derrota opressor que vem sobre a vida do teu povo. Pessoas oprimidas, não por causa da crise, mas porque o diabo se aproveita de situações para trazer peso sobre nós, e um peso desnecessário. Pessoas aqui, ó Pai, em nome de Jesus, que estão encurvadas, abatidas, por causa de crises situacionais. Eu declaro que essas pessoas possam se levantar e retomar a vida para a glória do teu nome. Que tenha 40, 50, 60, 30, 10, 15. Senhor, que essas pessoas que estão em prisões, que essas prisões possam ser repreendidas pelo poder da tua palavra. Não existe nada nesse mundo que tenha mais poder que a tua palavra, que tenha mais poder que o teu nome. E eu declaro agora, essa noite, que cadeias sejam rompidas e desfeitas pelo poder do teu nome. Se existem pessoas aqui, Pai, nessa noite me ouvindo, que estão passando por situações de crises, e nessa crise há uma intervenção externa que não é da sua parte, eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que essas pessoas possam passar por essas fases internamente, porque se nós vencermos internamente, nós vamos vencer externamente para a glória do teu nome. Eu quero ser um homem mais forte, eu quero ser um pai mais forte, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um homem melhor. Me ajuda, me dá forças diante das situações que aparecerão na minha vida. E todas as pessoas que estão aqui, eu declaro vitória pelo poder e pela graça do teu nome, em nome de Jesus.